Purgatório, o que é? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Catecismo da Igreja Católica, número 1030. É um dogma de fé e por isso nenhum cristão pode colocar em dúvida sua existência. A Santa Igreja, baseado-se na Sagrada Escritura e na tradição, definiu basicamente nos concílios de Florença e de Trento o que devemos acreditar sobre este assunto: estado de espírito onde as almas pagam as dívidas à justiça divina. É muito importante saber que as almas do purgatório já não podem mais merecer, isto é, não têm a possibilidade de alcançar méritos, e por esse motivo não podem fazer nada para merecer a vida eterna. Preciso de nós, que ainda temos à nossa disposição o tesouro da redenção, que é formado pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo e da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos. Isto entenderemos melhor mais adiante. Entre o último suspiro e a eternidade há um abismo de misericórdia. São Francisco de Sales. O purgatório, na palavra de Deus, a doutrina sobre o purgatório não está explícita na Bíblia Sagrada. No entanto, algumas passagens dão as ideias fundamentais de sua existência. Em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 39 a 46, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse cancelado. Ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Em Mateus capítulo 5, versículo de 25 a 26, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Em Mateus capítulo 12, versículo de 31 a 32, não lhe será perdoado nem neste mundo nem no vindouro. No Apocalipse capítulo 21, 27, nela jamais entrará algo de imundo. Por que motivos podemos ir para o purgatório? Todo pecado traz como consequência duas coisas: a culpa e a pena eterna, mas pena temporal. Pela verdadeira contrição e pelo sacramento da reconciliação, ficam perdoadas a culpa e a pena eterna. Todavia, permanece a pena temporal, o dever da penitência e da reparação do mal que cometemos. Fica uma dívida que devemos pagar à justiça de Deus, nesta vida ou no purgatório. Pelas indulgências podemos diminuir e até apagar toda a pena temporal. Sobre as indulgências falaremos adiante. Assim poderemos resumir os motivos que nos levam ao purgatório. Primeiro, pelos pecados veniais não remidos ou perdoados neste mundo. Segundo, pelas inclinações viciosas deixadas em nossa alma pelo hábito do pecado. Terceiro, pela pena temporal devida a todo pecado mortal ou venial, cometido depois do batismo e não expiado ou expiado insuficientemente nesta vida. Como são os sofrimentos? Penas. Primeiro sofrimento, pena dos sentidos. Reuni todas as penas que os homens têm sofrido, sofrem e sofrerão, desde o princípio do mundo até o fim dos tempos. Juntai todos os tormentos que os tiranos e os algozes têm feito sofrer aos mártires. Será uma pálida imagem dos tormentos do purgatório. E se as pobres encarceradas fosse permitida a escolha, preferiam aqueles suplícios durante 1000 anos a ficarem no purgatório mais um dia. Santa Catarina de Gênova. A dor não é o golpe que recebe, mas a sensação dolorosa desse golpe. São Tomás de Aquino. O fogo que envolve é o mesmo que atormenta os condenados no inferno, e esse fogo é terrível. São Tomás de Aquino. As penas do purgatório são passageiras, não são eternas, mas creio que são mais terríveis e insuportáveis que todos os males desta vida.
São Gregório Magno. Como deve ser maravilhoso o céu, pois Deus exige uma purificação tão dolorosa das almas. Santa Catarina de Sena. Segundo o sofrimento, pena do dano. É a separação forçada de Deus, uma força irresistível que a cada instante afasta bruscamente de Deus. A alma, que todo momento, por instinto de sua natureza, corre a se unir com Ele. Imaginemos uma mãe que, clamada pelo filho, preste a ser devorado por uma fera, fosse retida por uma força invencível no momento em que se precipitasse em seu socorro. Para as almas, esta sensação é uma constante. Terceiro sofrimento, impotência de se acudir a si própria. A impotência absoluta não pode nem fazer penitência, nem merecer, nem satisfazer a justiça divina, nem ganhar uma indulgência, nem receber o sacramento. Mais uma vez é importante lembrar que nós podemos ajudá-la a se libertarem. Quarto sofrimento, o conhecimento dos seus pecados. As almas do purgatório veem as coisas de Deus diferente de nós. Esclarecidas pela divina luz, compreende elas o respeito, o amor, a obediência que deviam a Deus e ainda a ingratidão dos pecados que cometeram. Essa ingratidão as oprime de tantos remorsos que elas sentem a necessidade de sofrer uma expiar tanta falta de amor. E ainda esse sentimento se une ao pensamento de que teria podido facilmente evitar em vida as faltas que as fazem sofrer. Quinto sofrimento, o esquecimento em que cai. As almas sofrem com o esquecimento dos seus. Elas pedem o repouso, o refrigério e a luz, e não rezamos por elas, o quanto deveríamos para libertá-las desse estado. Sexto sofrimento, incerteza do tempo de permanência no purgatório. Na eternidade não há mais tempo, o tempo não é como o nosso. Elas sofrem sem saber quanto vão se libertar. O minuto nosso para elas uma eternidade. Eu temo do bom conceito que meus amigos têm feito de mim, entendendo que eu já estou no céu. Sem querer me deixarão ficar no purgatório. São Francisco de Sales. De boa vontade, eu ficaria 100.000 anos no purgatório, pois teria certeza do paraíso. São Bernardino de Sena. O estado das almas do purgatório nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Primeiro, as almas do purgatório estão numa contínua união com Deus e perfeitamente submissas à vontade de Deus. Não pode deixar esta união divina e nunca pode contradizer a divina vontade, como nós neste mundo. Segundo, elas se purificam com muito amor e com toda boa vontade, porque sabe que isto é da vontade de Deus. Sofrer para fazer a vontade de Deus uma alegria para elas. Terceiro, elas querem ficar na maneira que Deus quer e quanto tempo Ele quiser. Quarto, são impecáveis e não podem experimentar o mais leve movimento de impaciência, nem cometer uma imperfeição sequer. Quinto, ama a Deus mais do que a si própria e mais do que todas as coisas, e com amor muito puro e desinteressado. Sexto, são consoladas pelos anjos. Sétimo, estão seguras da sua salvação e com uma segurança que não pode ser confundida. Oitavo, as amarguras que experimentaram são muito grandes, mas de uma paz profunda e perfeita. Nono, se pelo que padece estão com uma espécie de inferno, quanto à dor, é um paraíso de doçura, quanto à caridade, mais forte do que a morte. Décimo, feliz estado, mais desejável do que temível, pois estas chamas do purgatório são chamas do amor. Falo só das penas daquele lugar e nunca da felicidade e da paz que desfruta as almas que lá estão. É verdade que os sofrimentos são extremos e as maiores e mais terríveis dores desta vida não se pode comparar a eles, mas também as satisfações interiores são tais e tantas que nenhuma prosperidade e alegria da terra a elas se pode igualar. São Francisco de Sales.
Sim, o tormento delas é tão grande que nenhuma língua humana pode exprimi-lo, mas as suas delícias são de tal modo inebriantes que só a felicidade dos eleitos pode dar uma ideia. Santa Catarina de Gênova. Motivos pelos quais devemos socorrer as almas do purgatório. Primeiro, o serviço que prestamos a Deus e a glória que lhe proporcionamos. Imaginemos o que experimentaria o coração de uma mãe que, tendo conhecimento de que seu filho foi condenado à prisão por muitos anos, o visse de repente trazido por um amigo que o ajudou a se libertar. E ainda a glória que lhe proporcionamos, pois fomos criados para a glória a Deus, a cada alma liberta do purgatório. Imediatamente vou ao céu e glorifico incessantemente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo, o serviço que prestamos a nós mesmos. Adquirimos certamente o protetor do céu. As almas, por nós ajudadas a se libertarem, serão eternamente reconhecidas no céu, pois no paraíso também se ama e se é reconhecido. Constituímos no céu um representante nosso, que, em nosso nome, adora, louva e glorifica o Senhor. Enquanto estamos em vida ocupados em trabalhos e fadiga, elas adoram a Deus também em nosso nome. Tudo quanto peço a Deus pela intercessão das almas do purgatório me é concedido. Santa Teresa. Quanto quero obter com segurança uma graça, recorro às almas padecentes e a graça que suplico sempre me é concedida. Santa Catarina de Bolonha. Terceiro, as principais virtudes que assim praticamos. Socorrendo as almas do purgatório, praticamos a caridade em toda a sua extensão. Ajudamos o nosso próximo no dia a dia, em diversas circunstâncias, e também devemos fazê-lo às almas do purgatório, e ainda mais porque sabemos que não pode socorrer a si mesma. Quarto, o julgamento que nos espera após a morte. É obra de caridade rezar por quem precisa. Tudo o que fizerdes aos meus pequeninos, é a mim que o fazeis, nos disse o Senhor Jesus. E ainda, tudo o que damos por caridade às almas do purgatório, converte-se em graças para nós, e após a morte, encontramos o seu valor centuplicado, ensinou Santo Ambrósio. Nós podemos rezar por nós e por elas. As almas do purgatório não podem nos ajudar, nós podemos pagar as suas dívidas para que alcancem a liberdade. E ainda, não podemos nos esquecer de que um dia poderemos estar no purgatório. O que nos leva ao purgatório? A tibieza e o pecado venial. A tibieza é o hábito não combatido do pecado venial, ainda que seja um só. Santo Alfonso. A tibieza mina o espírito sem que as pessoas percebam. Enfraquece-nos espiritualmente, amortece as energias da vontade e do esforço. Afrouxa a vida cristã, é um sistema de acomodações na vida espiritual do cristão. Oração. Aplicando as indulgências recebidas na oração em sufrágio para o alívio e a libertação das almas do purgatório, aqui vemos a importância das indulgências através delas. Pagamos à justiça divina o que devemos, as oferecemos pelas almas para que elas possam assim pagar o que deve à justiça divina e se libertarem para entrar no gozo celeste. De Profundis. É um dos 7 salmos penitenciais, é uma oração indulgenciada. Orações canônicas do Breviário Divino Ofício, orações oficiais da Igreja. A oração é a chave de ouro que abre o céu. Santo Agostinho. Sofrimento. Aliviemos as almas do purgatório, aliviemos por tudo que nos penaliza, porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. São João Crisóstomo. Podemos aceitar os nossos sofrimentos com amor e humildade, oferecendo-os em sacrifício pelas almas, a fim de que elas sofram menos. É meritório para nós santificação e para as almas, alívio dos sofrimentos. Oferecer ao nosso Senhor Jesus Cristo a cruz de cada dia
pelos nossos falecidos, que não têm a sua cruz. É bom lembrar que, aceitando os sofrimentos da vida em espírito de reparação, estaremos diminuindo as penas que poderemos experimentar se formos para o purgatório. Não sabemos o nosso futuro.